Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Prof. Isabela Leal na área. Vamos nós para poder resolver questão de processo penal. De olho na questão, comigo. Tendo em conta as disposições do Código de Processo Penal relacionadas à prova, exame de corpo de delito e perícias em geral, assinale a alternativa correta. Minha gente, aqui ele está pedindo o quê? Para a gente poder falar, né, de prova, de exame de corpo de delito, provas no processo penal e perícias em geral. Então, vamos lá, para a gente poder ver o que é que ele traz para a gente e vamos chegar na questão correta. Letra A. As partes poderão apresentar quesitos para que os peritos respondam por escrito em laudo complementar, inexistindo previsão, contudo, para requerer a oitiva deles em audiência. Gente, para a gente poder falar disso aqui, ele está tratando da perícia. E o que é a perícia? Perícia é um exame de algo ou de alguém que é realizada por técnicos ou especialistas, no caso um perito oficial, que são ali especialistas e técnicos em determinados assuntos. Por exemplo, numa medicina, né, numa perícia médica, né, uma perícia médica ali é realizada por médico, se precisar ali de um dentista, realizado por dentista, se é uma perícia de um engenheiro, realizado por engenheiro, que são especialistas, pessoas que são especialistas para poder fazer afirmações, extrair conclusões pertinentes aqui, nesse caso, ao processo penal. Então, a gente precisa saber o que é. E a perícia, ela é um meio de prova, só para que vocês saibam como é que funciona. O que a letra A ele está trazendo? Ele está dizendo que as partes podem apresentar quesitos para aqueles peritos, né, para que os peritos possam responder por escrito em um laudo, que ele vai fornecer um laudo ali, o perito, inexistindo previsão, contudo, para requerer a oitiva deles em audiência. O erro da questão está exatamente nesse inexistindo previsão para que requerer oitivas dele em audiência. Por quê? Porque durante o curso do processo penal, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou até mesmo para responder quesitos. Isso aí está na própria lei, né? Desde que o mandado de intimação, é importante até eu falar isso aqui para vocês, e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima e tem um prazo de 10 dias. Então, eles encaminhando isso com 10 dias de antecedência, ele pode apresentar sem problema e os peritos podem apresentar as respostas em laudo complementar. Inclusive, as partes podem indicar assistentes técnicos que poderão, inclusive, também apresentar parecer. Você manda o seu assistente por você pode mandar também. E esse prazo que vai ser fixado pelo juiz e pode até ser inquiridos em audiência também esses assistentes técnicos. Tudo isso está lá no artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1, inciso 2 do Código de Processo Penal. Você acha exatamente, isso aqui é letra expressa da lei. Então, pode apresentar quesitos? Pode, para que os peritos respondam por escrito, em laudo complementar, até aqui está certinho. Agora, existe sim a previsão para requerer a oitiva deles em audiência. Ele pode, desde que a gente possa mandar ali com um prazo de mínimo de antecedência de 10 dias, ok? Então, está falsa a letra A por conta disso, por força do artigo, vou botar aqui, 159, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Está lá a previsão. Vamos para a letra B, vamos procurar a correta. Negando a pessoa a quem se atribui o escrito de fornecer material para comparação, o exame grafotécnico, que é o exame da letra, né, somente poderá ser realizado com base em documentos que contêm com reconhecimento judicial de terem partido do seu punho. Gente, no exame grafotécnico, que a gente chama de exames para reconhecimento ali de escritos, né, porque é aquele exame que é feito por comparação de letra. O que a gente tem? Para poder fazer essa comparação da letra, pode servir qualquer documento. Gente, qualquer documento que a pessoa ali, né, que essa pessoa reconhecer ou que já tiverem sido judicialmente reconhecidos como até o de seu punho. Então, não é só o de seu punho, sabe? Inclusive, onde essa autenticidade aí não houver dúvida. Isso está previsto também em artigo, lá no Código de Processo Penal, que é no artigo 174, inciso 2 do CPP. Ele traz aqui. Então, o que está errado aqui, prof? Ele fala aqui, ó,
negando a pessoa que se atribui escrito de fornecer material para comparação, ele negou ali de oferecer, o exame só pode ser realizado com base em documentos que contenham reconhecimento judicial? Não. Qualquer documento, ok? Ele traz aí qualquer documento que a pessoa reconhecer, inclusive o documento do seu próprio punho, onde a autenticidade daquele documento não tenha dúvida. Então, o erro está aí, ok? Beleza, vamos para a letra C. Não se admite a indicação pela parte de mais de um assistente técnico por perícia. Gente, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, tanto a parte quanto a perícia, indicar assistentes técnicos que poderão, inclusive, apresentar pareceres num prazo a ser fixado ali pelo juiz e podem até ser inquiridos na audiência, como eu já falei para vocês aqui anteriormente. Então, se a gente fala de perícia complexa, por exemplo, que abrange mais de uma área do conhecimento especializado, pode sim designar aí a atuação de mais de um perito oficial, sem problema. E a parte pode indicar mais de um assistente técnico. Então, a letra C também está errada. Isso também é letra de lei, prevista lá no artigo 159, parágrafo 5º e parágrafo 7º do CPP. Tá lá. Então, ele diz que não se admite a indicação de mais de um assistente. Tá errado. Se admite sim, e isso tem previsão em lei. Vamos para a letra D. Ainda não achamos a correta, né? Letra D. Nas perícias de laboratórios, os laudos obrigatoriamente devem ser ilustrados com fotografias, desenhos ou esquemas, sendo ainda exigido que os peritos guardem material suficiente para eventual contraprova. Gente, nas perícias de laboratório, os peritos eles vão guardar o material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Se precisar de uma nova perícia, ele vai guardar aquele material que seja suficiente para ela. E sempre que for conveniente, os laudos eles vão ser ilustrados com provas, com fotografias, com microfotografias, com desenhos, com esquemas, isso tudo lá previsto no artigo 170 do Código de Processo Penal. Perceba que aqui é tudo letra de lei. Então, eles devem ser obrigatoriamente, não, sempre que for conveniente, sempre que for necessário, ele deve ser ilustrado com fotografias. Então, não é obrigatoriamente. Então, eliminando todos eles, restou para a gente a letra E. É a nossa questão aqui. Ele fala, o juiz pode rejeitar a perícia requerida pelas partes quando se mostrar irrelevante para o deslinde da causa. Perfeito. Certinho. Salvo o caso de exame de corpo e delito, né, o juiz ou o delegado, ele vai negar a perícia requerida pelas partes. Ele pode negar. Pode, só não pode o exame de corpo e delito nos crimes que deixam vestígios, mas ele pode negar quando não for necessário esclarecimento da verdade ou quando ele já estiver convencido da verdade dos fatos. Então, isso inclusive tem previsão expressa no artigo 184 do Código de Processo Penal. Então, ele pode sim rejeitar a perícia que as partes estão requerendo ali quando ele achar que é irrelevante para a causa. Tá lá, artigo 184, resposta da nossa questão. Então, gente, questão tranquila, letra de lei, você só precisava se atentar à letra da lei. Então, tá aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Prof. Isabela Leal, tudo junto. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida e falar contigo. Beijo no coração, até uma próxima questão.